Agora, aqui no Piauí, Elivaldo Barbosa, a Justiça Eleitoral já está divulgando algumas listas importantes daqueles candidatos que foram protestados aqui e ali, a lista que a Justiça costuma divulgar para garantir que haja, vamos dizer, direito à defesa daqueles que foram impugnados. Correto. Está em processo ainda aguardando o julgamento, mas termina hoje o prazo que as denúncias sejam formalizadas, os pedidos de impugnação de registros de candidatura. E o Ministério Público Eleitoral, através do procurador Noé Patrício, já encaminhou pedidos de impugnação de 14 candidaturas, entre postulantes a cargos majoritários ao Senado e também proporcionais à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Nós temos essas informações, então? Temos os nomes, Joelson. Então vamos acompanhar aqui. Olha só, Joelson, Frank Aguiar, candidato ao Senado pelo PRB, Marcos Vinícius Dias, o Marcos Vinícius do PTC, candidato ao Senado também, Paulo Henrique, candidato da Rede ao Senado, deputado federal Heráclito Fortes, do Democratas, candidato à reeleição, João Correia da Silva, da Resistência pelo Piauí, Silvia Letícia, não é, Joelson? Candidata do PSC, ela desistiu da candidatura. Desistiu o pedido da candidatura, não tem mais, perde o sentido até. Perde o objeto. O objeto, o pedido, né? O Cândido Inácio, ele é do PRTB, teve o pedido também de indeferimento. Alexandre Láudia Souza, do PRTB, Luzeni Carvalho de Souza, também do PRTB, o partido comandado pelo deputado Fernando Monteiro, aí com muitos problemas aí na Procuradoria do Ministério Público Eleitoral. Odival Andrade, ele é ex-prefeito de Piripiri, candidato a deputado estadual pelo PR, também com pedido de impugnação do Ministério Público Eleitoral. Maria Gedália de Lima Chagas, do PSL, Eurimar Nunes, que já foi deputado estadual, ex-prefeito de Canto do Buriti, candidato a deputado estadual pelo PSB, Célia Barbosa Trajano, do PV, do Partido Verde. São esses. São esses aí, então, os nomes dos pedidos de impugnação do Ministério Público Eleitoral. Agora, a Justiça Eleitoral, Joelson, tem até o dia 17 de setembro para o julgamento desses casos, e aí tem uma definição se esses candidatos, eles continuam a campanha sem nenhum problema, estão aguardando o julgamento. Se eles seguem ou não, conta em risco para recorrer a instâncias superiores da Justiça Eleitoral. É bom sempre deixar claro que esses candidatos que tiveram seus nomes aí questionados pelo Ministério Público Eleitoral continuam candidatos, podem continuar pedindo voto, podem receber voto, podem ser votados até eleitos. Correto. Né? Aí somente depois é que a Justiça vai dizer se há ou não problemas com essas candidaturas. Mas eles seguem candidatos normalmente, sem problemas, sem maiores dificuldades. Tá certo? Bom, vamos falar agora a respeito do caso da Twitter, a polêmica do Twitter. O governador Wellington Dias e outros candidatos do Partido dos Trabalhadores no Estado, em estados diferentes do Brasil, estão sendo questionados pela Justiça Eleitoral, aliás, pelo Ministério Público Eleitoral, porque teriam contratado pessoas para falar bem através do Twitter, das redes sociais, portanto, a respeito de gestões e também de nomes. Cláudia Brandão, esse assunto é um assunto que tem despertado muito interesse da imprensa nacional também, né, Cláudia? Sem dúvida, porque pela novidade e pelos acontecimentos recentes na história mundial, como na eleição presidencial norte-americana e também aquele caso da Cambridge Analytica, que influenciou o plebiscito sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia, que a gente viu a influência das redes sociais, aqui no Brasil a legislação se preocupou em botar um regulamento mínimo que fosse para o disciplinamento do uso das redes sociais durante as eleições de 2018. E uma dessas regras bem claras, Joelson, é que o candidato não pode pagar para a promoção do seu nome ou da sua campanha. O que ele pode fazer é impulsionamento, que venha a ser isso. Ele pode pagar para a própria rede social, seja ela qual for, para aumentar o número de visualizações das suas mensagens. E nesse caso, o CNPJ tem que estar lá explicitamente claro para que se saiba que aquela é uma mensagem paga. Mas o que aconteceu com os candidatos do Partido dos Trabalhadores neste final de semana é que algumas agências de publicidade, de marketing político,
pagaram influenciadores digitais para que essas pessoas postassem nas suas redes pessoais mensagens favoráveis a candidatos petistas, como se fossem mensagens espontâneas, o que não era. E aconteceu que uma dessas influenciadoras, uma jornalista militante de esquerda chamada Paula Holanda, chegou a postar uma mensagem em favor da senadora Gleice Hoffmann, do deputado Paulo Marinho, mas quando chegou na vez de postar um comentário favorável ao governador do Piauí, Wellington Dias, ela se recusou e a história acabou vindo à tona. Essa é uma confusão que foi armada para o Partido dos Trabalhadores. Eles vão ter que responder isso agora perante a Justiça Eleitoral, porque claramente fere a legislação eleitoral prevista para as eleições deste ano. Bom, é um assunto que não deve resultar vamos dizer, impedimento de candidatura nos casos mais extremos, porém, o Ministério Público quer saber se houve um excesso de gastos, um excesso de dinheiro empregado nesse tipo de procedimento, Elivaldo Barbosa. Que é uma conduta vedada, né? O que é uma conduta criminosa. E por essa razão é que o Ministério Público Eleitoral, no cumprimento da sua finalidade, das suas atribuições, procura investigar a fundo. E é bom que isso ocorra mesmo, para que todas as dúvidas sejam dirimidas e quem tiver culpa no cartório que possa pagar segundo o que determina a legislação.